Bom dia, meu nome é Marcelina, eu sou professora do Departamento de Ensino da Igreja Presbiteriana Renovada. Para quem não me conhece, né? Mas algumas pessoas já me conhecem e hoje eu quero deixar uma meditação, né? Uma reflexão para a gente nessa manhã, baseada na palavra do Senhor, que é aquilo que, além de eu ser professora mesmo, né? E em formação, eu amo, né, fazer o ensino da palavra, eu amo compartilhar aquilo que o Senhor coloca no meu coração e orientar aquilo que Deus me orienta também, porque tudo aquilo que eu passo são coisas que o Senhor já passa primeiramente para mim. A palavra do Senhor, ela fala conosco primeiramente, para que depois outras vidas, outras almas venham receber toda a ministração. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã a palavra do Senhor que está lá em Filipenses. Filipenses 1, versículo 6. A palavra do Senhor diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Né? Hoje, nessa manhã, eu quero falar com vocês sobre aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento dentro da palavra do Senhor. Nós somos aquele sujeito, aquela pessoa, né, em quem haverá a boa obra sendo aperfeiçoada sobre as nossas vidas. Assim como, mais uma vez eu vou ler com vocês, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Quem começou a boa obra em nós? O Senhor Jesus, Deus. Nós somos criaturas do Senhor. O que é ser criatura do Senhor? Nós somos criação. Criatura, nós somos criação. Nós estamos neste mundo por permissão do Senhor. É o Senhor que nos deu o fôlego de vida. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, né, que quando o Senhor criou o homem, né, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E hoje nós também temos esse fôlego de vida. A partir do momento que nós somos gerados no ventre das nossas mães, a qual o Senhor, né, nos escolheu para vir ao mundo, o Senhor também tem nos dado o que? O fôlego de vida. E Ele tem sobre cada um de nós um propósito nas nossas vidas. Propósitos de quê? Propósitos de vida. Vida eterna. Propósito de quê? De desfrutar uma vida com alegria na presença do Senhor. Né? De ter uma vida próspera. Quando eu falo uma vida próspera, quando eu falo de uma vida de abundância, eu não falo necessariamente de uma vida de riquezas, de uma vida de bens materiais em abundância, mas eu falo de uma vida próspera de presença do Senhor. Eu falo de uma vida próspera e abundante de vida, de alegria para nós. Quantos de nós, muitas vezes, nos encontramos em condição de que não vemos mais sentido para nossas vidas, de que parece que tudo está ruim, tudo está difícil, que eu não consigo, eu não caminho, a minha vida roda em círculos. Mas nós somos pessoas que temos um propósito de Deus para a nossa vida. Você tem, todos nós temos um propósito, que é o que? Essa vida eterna, essa vida em abundância, essa vida sendo desfrutada com alegria. O Senhor quer trazer sentido para a nossa vida, o Senhor quer trazer alegria para a nossa vida. Imagina uma pessoa viver dia após dia, sem ver sentido na vida, vivendo por viver. Existe pessoas assim? Às vezes nós passamos por fases assim. E eu quero refletir com vocês a seguinte forma, que
não é necessariamente o fato da gente estar passando por esses momentos que faz de nós pessoas não merecedoras de uma vida eterna, que faz de nós pessoas não merecedoras de uma vida de alegria, de uma vida de paz, de uma vida de desfrutar em comunhão com aqueles que estão ao nosso redor. Não, todos nós somos merecedores e somos dignos. A partir do momento que nós compreendemos, eu preciso compreender que eu estou vivenciando naquele momento um processo. É um processo até de aperfeiçoamento na minha vida. Quando eu falo assim, a palavra aperfeiçoar é algo que já existe, porém, esse algo está passando por um processo para se tornar melhor do que aquilo que ele é neste momento. Entende? O Senhor quer isso para nós. O Senhor quer que nós passemos por um processo de transformação ao longo da nossa vida. A palavra do Senhor diz que esse aperfeiçoamento, diz assim, aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até a vinda de Jesus. Então, esse aperfeiçoamento, ele vai acabar amanhã? Ele vai acabar mês que vem? Não. Esse aperfeiçoamento é constante, né? É igual a vida do professor. O aperfeiçoamento do estudo do professor é contínuo. Não para. O professor, ele é um eterno estudante, né? E o Senhor quer de nós esse constante aperfeiçoamento. Mas o aperfeiçoamento, ele vem como para as nossas vidas? Ele vem numa forma de que tudo tá dando certo, de que tá tudo ótimo. Muitas vezes o aperfeiçoamento, ele vem sobre as nossas vidas de uma forma de luta, de uma forma difícil, de uma forma árdua. Mas por quê? Porque muitas vezes nós vivemos, quando tudo está bem, nós vivemos numa zona de conforto. E às vezes essa zona de conforto, ela precisa um pouco sair do prumo para que eu me levante e eu comece a passar pelo processo do aperfeiçoamento. Uma pedra de diamante, quando você pega ela é de uma forma, mas ela vai passar por um aperfeiçoamento para que ela se forme uma pedra, ela tenha uma moldagem, ela tenha uma estrutura para ela ir para o anel. Ela foi aperfeiçoada, aquela pedra. Ela era rústica, foi aperfeiçoada e ficou linda e bela e perfeita para ser uma joia. O Senhor quer isso para nós. Ele quer fazer de você uma pessoa que vai passar por um processo de transformação que não é para sua morte, mas é para o seu crescimento pessoal, profissional, espiritual, para que você aprenda a enfrentar os problemas do dia a dia, tenha estrutura emocional e psicológica, né, para que não haja um adoecimento do nosso corpo, um adoecimento da nossa alma, um adoecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então a gente precisa compreender que se nós estamos passando lutas, se nós estamos passando momentos de dificuldade, saiba que é para o seu aperfeiçoamento. Deus quer nos ensinar a lidar com as situações, a lidar com as circunstâncias, porque hoje a gente passa uma dificuldade, amanhã virão outras. E se eu me fecho diante da primeira dificuldade, recuo, desisto diante da primeira luta, eu vou conseguir superar a segunda? O meu corpo vai adoecer, porque as minhas emoções vão ficar adoecidas, as minhas emoções vão ficar abaladas, os meus sentimentos, né? E a palavra do Senhor diz que o Senhor quer nos dar vida, e vida em abundância. E nós sabemos que nós vivemos em um mundo, se nós formos olhar para o mundo espiritual, nós vivemos em um reino, em um mundo que existe o reino espiritual das trevas e existe o reino espiritual celestial da parte do Senhor, né?
E o inimigo, ele está, a palavra do Senhor diz que está todo o tempo em derredor. Por quê? Porque ele quer tirar de nós a alegria da vida. Ele quer tirar de nós a alegria de viver, que é esse dom da vida que o Senhor nos deu. Mas ele vai conseguir tirar a minha alegria, mesmo que eu não permita? Jamais. O inimigo jamais tem autoridade sobre a nossa vida, jamais tem poder sobre as nossas vidas, a não ser que eu permita que ele tenha poder sobre a minha vida. Mas como? Como, Marcelina? Como que eu vou permitir que o inimigo tenha poder ou que o inimigo não tenha poder sobre a minha vida? Eu sou o instrumento que vai delegar a autoridade para o reino espiritual das trevas para agir sobre a minha vida. Ah, porque tá tudo dando errado. Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus me abandonou, e isso e aquilo, né? E como que eu tenho enfrentado aquele problema? Como que eu tenho enfrentado aquela dificuldade? Eu tenho olhado para ele e pensado assim: vixe, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou nada, minha vida não vai para frente. Palavras, palavras e mais palavras. Sabe como que é uma das formas quando a gente delega autoridade para que as coisas permaneçam ruins e para que as coisas, às vezes, além de permanecer, para que as coisas, às vezes, fiquem piores? Já ouviu aquele ditado que diz assim: quando as coisas estão ruins, ela sempre pode piorar? Por quê? Porque Deus não nos ama? Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma tremenda, de uma forma tão grande, que ele deu o seu único filho para morrer em prol de que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. Então ele nos ama. E as lutas e as dificuldades, eu preciso enfrentá-las de forma confiantes no Senhor. Ao invés de dizer assim: não vai dar certo, eu não dou conta, eu não consigo, eu vou dizer assim: em nome de Jesus, eu vou vencer. Em nome de Jesus, eu vou passar por isso. Em nome de Jesus, todo esse impedimento vai cair por terra. Em nome de Jesus, eu não aceito essa situação na minha vida. Em nome de Jesus, você vai delegando a autoridade de Deus sobre a sua vida. Mas quando você lança palavras negativas sobre a sua vida, você está lançando maldição sobre você mesmo. Você está lançando maldição sobre a sua casa. Você está lançando maldição sobre o seu casamento. Quando o meu casamento não está bem, eu saio lá fora, eu falo mal do meu marido, eu falo mal da minha casa. Eu estou lançando maldição sobre o meu próprio casamento. Às vezes você precisa desabafar, às vezes você tem um problema, saiba com quem desabafar. Saiba com quem conversar, saiba com quem expor a sua vida e o seu problema, pessoas que vão te orientar de forma com que você olhe para si mesmo, de forma com que você conheça a si mesmo e saiba: ei, eu preciso aprender a lidar com tudo isso. Porque muitas vezes eu falo porque eu já vivenciei isso. Às vezes a gente se vê diante de um problema ou se vê diante de uma situação e a gente se vê como vítima da situação e a gente não tem força para enfrentar a situação e a gente se fecha. Mas a gente precisa olhar para o problema e dizer: eu vou vencer, eu vou superar, eu vou passar, eu consigo. Em nome de Jesus, eu não vou deixar isso me abater. Porque o que o inimigo quer muitas vezes? Ele quer que você olhe para o seu problema de forma que não há uma solução, para que você pense que não há saída. E quando a gente começa a pensar, a gente coloca aquilo na nossa mente, a gente conduz a nossa vida conforme aquilo que a gente pensa.
E o nosso coração começa a se encher de mágoa, se encher de tristeza, se encher de rancor, se encher de ressentimentos. O nosso coração começa a se encher de coisas ruins. A gente vai se alimentando de coisas ruins, a nossa alma vai sendo alimentada de coisas ruins. Aconteceu um problema, aconteceu uma situação, eu não perdoo aquela situação, eu não busco perdoar, eu não falo, Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a perdoar. Eu não oro pelaquela pessoa para que Deus me ajude a perdoar, a passar por aquela situação. Eu vou ficar remoendo. A minha mente vai ficar remoendo o problema, remoendo o problema e automaticamente o meu coração vai ficar cheio de sentimentos ruins. Eu vou mantendo as emoções ruins, os sentimentos ruins sobre a minha vida e aquilo vai adoecendo a minha alma. Nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma são os nossos sentimentos e as nossas emoções. E quando o nosso sentimento, quando a nossa emoção está adoecida, o nosso corpo padece. O nosso corpo padece. Mas muitas vezes, situações que acontecem, eu pego aquilo e eu permito que aquilo se faça presente na minha vida. E eu não deixo aquilo ir embora, porque eu lembro todos os dias daquela situação, eu remoo todos os dias. O Senhor quer te dar vida, quer nos ensinar a perdoar, quer nos ensinar a caminhar, quer que a gente não ande em círculos, quer que a gente não patine, quer que a gente prossiga para o alvo. Tudo isso que eu quero dizer para vocês nessa manhã, tudo isso é e se chama aperfeiçoamento. Só que as minhas reações e atitudes diante do meu problema vai conduzir de que lado que vai o meu aperfeiçoamento. Se eu vou me transformando em uma pessoa cada dia mais amarga, mais ressentida, ou se eu vou crendo no Senhor Jesus, pedindo a Deus a transformação de todo sentimento ruim, superando aquilo. O aperfeiçoamento, ele é uma transformação. A partir do momento que eu faço uma análise sobre mim, eu faço uma análise sobre a minha vida. Poxa, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? O que precisa ser transformado em mim? Às vezes o erro não está na pessoa, no outro. Às vezes o erro está em nós mesmos. Nós já paramos para nos analisar e saber, poxa, eu estou procedendo da forma certa? É dessa forma? Será que eu preciso fazer assim? Eu tenho que fazer assim? Por isso que eu sempre digo, a gente precisa se conhecer. Às vezes a gente conhece mais o outro do que a nós mesmos. Quais são minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Ou às vezes não necessariamente defeito, mas o que há em mim que precisa ser aperfeiçoado? O aperfeiçoamento é algo que tem que ser melhorado. Não tem que se aperfeiçoar para se tornar pior a cada dia. Tem que se aperfeiçoar para se tornar melhor que nós fomos ontem, uma versão melhor do meu ontem. Eu tenho que ser uma versão melhor do meu amanhã. Para quê? Para o outro? Não, para mim mesmo. Quando eu mudo, quando a minha vida muda, todo o resto muda. Até a minha forma de ver o mundo muda. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei as minhas qualidades, eu sei as minhas limitações, eu sei o que me agrada, eu sei o que me desagrada e eu sei lidar com o que me desagrada. Eu sei lidar com o que me agrada. Isso é processo de aperfeiçoamento. O Senhor quer te dar e me dar crescimento espiritual e amadurecimento espiritual. Não pare diante da dificuldade, não pare diante da luta. É processo de aperfeiçoamento e será constante e será todos os dias.
Algumas vezes mais árdua, outras vezes menos árdua, mas será constante o processo de aperfeiçoamento sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Se você fizer uma análise hoje da sua vida e lembrar de algo que você já passou lá atrás, que você achava que você não conseguiria passar, você vai analisar e vai ver que você passou e passou muito mais fortalecida, porque houve um aperfeiçoamento aí na sua vida. O aperfeiçoamento da minha vida, ele só acontece se eu permitir uma transformação vinda da parte do Senhor. Eu mudo o outro? Não, ninguém muda o outro. Mas eu mudo o quê? Eu mudo quem? Eu mudo o meu interior. Eu mudo a minha forma de pensar. Eu mudo a minha forma de falar. Eu mudo a minha maneira de agir. Tudo isso são processos cabíveis de mudança quando eu me conheço. Quando eu me reconheço, quando eu começo a identificar minhas qualidades e começo a valorizar minhas qualidades. E quando eu identifico minhas limitações e começo a aperfeiçoar e permitir que Deus aperfeiçoe as minhas limitações. E Deus vai nos transformando, nos moldando a nossa personalidade, nosso modo de viver e ver as coisas. Para quê? Porque Deus quer que você desfrute de uma vida em abundância na presença do Senhor. Creia. Não se sinta derrotado. Não se sinta vitimizado. Não dê ferramentas, palavras negativas. Não dê ferramenta para o inimigo operar sobre a sua vida. Não permita. Lance palavra de bênção. Lance palavras de vitória. Mesmo quando parece que tudo está dando errado, mesmo assim confie no Senhor. Confie no seu potencial. Confie nas suas qualidades. Que o Senhor, Ele valoriza as nossas qualidades. Ele aperfeiçoa as nossas qualidades. Não desista. Quando Moisés morreu e Josué foi incumbido de liderar o povo no Rio Jordão, o Senhor disse a Josué: ei, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudo. Esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudo. Como nós temos nos esforçado diante da dificuldade? Falando coisa negativa, nos fechando, falando que não vamos conseguir, que não vamos nem tentar mais, que acabou, que não vai mais, chega. Não. A gente se esforça tentando. A gente se esforça persistindo de uma forma sábia. A palavra do Senhor diz: se lhe falta sabedoria, peça a Deus sabedoria que Ele dará. Se está difícil a luta, se está pesado, se você está cansado, a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ei, por que você está carregando esse fardo aí sozinho? Por que você está cansado aí sozinho? Por que você está murmurando aí sozinho? Deus quer carregar o fardo, dividir o fardo com você. Você tem um Espírito Santo aí, consolador, que te orienta, que te consola. Permita, dê a permissão a Deus para entrar na sua vida. Dê a permissão ao Senhor, dê a permissão ao Espírito Santo para se fazer presente e habitar em nosso coração, no seu coração. Permita que o Senhor conduza os rumos da sua vida. Às vezes a gente quer tomar decisões sozinhos. E o Senhor olha e fala: meu Deus, né? E o Senhor quer nos orientar da forma correta.
Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor tem um alívio para sua alma. O Senhor tem um alívio para sua vida. O Senhor tem um alívio para o peso que você sente sobre as suas costas. Aceite ao Senhor Jesus. Permita que o Senhor Jesus faça parte da sua vida. Permita que o Senhor Jesus faça o aperfeiçoamento da sua vida. Permita que o Senhor Jesus te ajude no processo de transformação da sua vida, do seu eu, do que você se conhece ou não se conhece. Comece a refletir um pouco mais sobre o seu eu. Faça uma autorreflexão. A gente precisa ter um autoconhecimento da nossa vida, própria vida. Porque não adianta eu conhecer o defeito do outro, o problema do outro, eu não vou mudar o outro, não vou resolver o outro e vai ficar naquela situação. Então eu preciso me conhecer. Eu aprender como que eu posso fazer para lidar com aquela dificuldade ali. De forma que eu não fique remoendo aquele problema ou aquela dificuldade, porque isso vai prejudicar quem? O outro? Isso vai prejudicar a mim mesmo. Remoer o problema, remoer a dificuldade, vai trazer um mal, um adoecimento para a minha própria alma e, consequentemente, para o meu corpo físico, psicológico. E não é isso que o Senhor quer. A palavra do Senhor diz: a boca, ela fala do que o coração está cheio. Vamos fazer uma análise, uma reflexão nessa manhã. O que eu tenho falado ultimamente? Ele vai me dar indícios do que o meu coração está cheio. Se a minha alma está adoecida ou não. Quais as palavras que eu tenho dito. Quais as palavras que eu tenho lançado. Será que precisa haver uma transformação em mim? Será que precisa haver uma mudança no meu falar? Ou será que precisa haver uma mudança no meu coração? No meu interior? A mudança muitas vezes não começa lá no outro. A mudança começa em mim. A mudança começa em mim. Externo. A mudança começa no interno. E muitas vezes, se eu sozinho não conseguir a mudança do meu interior, muitas pessoas procuram auxílio de profissionais, né? Terapias é muito importante porque nos ajuda a refletir sobre o nosso eu, sobre quem somos, sobre a nossa identidade, sobre a nossa personalidade. Não ajuda a identificar o outro, ajuda a identificar nós. Então nós precisamos conhecer a nós mesmos e saber se há em mim algo que precisa ser transformado. Se há em mim algo que precisa ser mudado. A palavra do Senhor diz que a amargura é o veneno da alma. Adoece a alma. A alma adoecida, corpo adoecido, mente adoecida. Jesus não quer isso para você nem para mim. Jesus não quer isso para nós. Eu quero deixar nessa manhã para a gente refletir sobre nós mesmos. Reflita sobre você, reflita sobre o nosso eu. Quem somos? O que queremos? O que temos falado? Como temos nos portado? Qual tem sido o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar? Saiba que você está em processo de aperfeiçoamento. Para melhorar, não o outro, para melhorar nós. Para que eu tenha vida em abundância, vida com alegria. Para que você tenha vida com alegria, é isso que o Senhor quer de nós. E o inimigo,
Ele quer roubar a nossa alegria. Mas ele não consegue. Por quê? Porque eu não permito que ele tire a minha alegria. Eu não permito lançar palavras negativas sobre a minha própria vida. Eu não permito lançar palavras ruins sobre o meu próprio casamento. Eu não permito lançar palavras ruins sobre o meu trabalho. Eu não permito. E quando eu não permito, eu não dou autoridade para ele ter legalidade sobre a minha vida. Mas eu falo, Senhor, eu entrego a Ti o meu trabalho. Senhor, eu entrego a Ti o meu casamento. Senhor, eu entrego a Ti a minha casa. Senhor, eu entrego a Ti a minha faculdade. Senhor, eu entrego a Ti... Independente do que o que você quer entregar ao Senhor. Entregue ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Confia nele. Mas confia de todo o teu coração. Precisamos de ser uma geração diferente. Não uma geração melhor do que ninguém é melhor do que ninguém. Nós precisamos ser a melhor versão daquilo que nós somos ontem. O mundo está cheio de pessoas que querem muitas vezes nos derrubar. Então sejamos diferentes. Sejamos pessoas que levantam outras pessoas. Quantas vezes tivemos pessoas que nos levantaram no caminhar do nosso aperfeiçoamento? Seja uma pessoa que levanta aquele que está no processo de aperfeiçoamento. Ou entenda que você está num processo de aperfeiçoamento e que você precisa constantemente da presença do Senhor. Esforça-te. Reflita sobre a sua vida. Pense sobre o seu agir. Pense sobre o seu falar. Pense como você tem conduzido a sua própria vida, porque ninguém conduz a minha vida, eu conduzo a minha vida. Eu escolho como conduzir a minha vida. Eu agi dessa forma porque alguém falou isso. Não, eu agi dessa forma porque eu quis agir dessa forma. Eu escolho. Eu tenho que ter domínio sobre as minhas ações. A palavra do Senhor diz que o domínio próprio, ele é um dom do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo de Deus, peça a Deus, Senhor, me dê domínio próprio. Quando eu receber uma ofensa, me dê domínio próprio sobre aquela ofensa e não me deixe agir de forma errônea. Não me deixe agir de forma que eu venha a me arrepender amanhã, porque se eu me arrepender amanhã, quem estará sendo prejudicado sou eu, não aquela pessoa a qual eu também ofendi por ter recebido uma ofensa. Tenha sabedoria da parte do Senhor. Busque sabedoria do alto dos céus. Busque domínio próprio. Busque a presença do Senhor. Está fadigado, está cansado? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Busque ao Senhor. O Senhor tem vida eterna para a sua vida. Se coloque na posição do Senhor. Aceite o Senhor Jesus no controle da sua vida. Toma posse daquilo que o Senhor tem para ti. Viva uma vida de obediência diante da palavra do Senhor. Busque conhecer a palavra do Senhor. Alimente-se da palavra de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Não se turbes o vosso coração. Credes em mim. Credes em Deus e também em mim. Assim diz a palavra do Senhor. Credes em Deus e também em Jesus. Creia, confie. Saiba que você tem o Espírito Santo Consolador. Peça direção, peça orientação. Aproveita enquanto nós temos a oportunidade de sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus, de sermos orientados por pessoas que têm direcionamento de Deus, que te orientam de forma que você não se prejudique, mas de forma que você seja aperfeiçoado, seja transformado e venha ter a alegria da parte do Senhor Jesus. Eu desejo que neste dia
Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor, que seja um dia de reflexão, que seja um dia de parar e nos analisar, porque enquanto eu falo com vocês, eu também me analiso. Todos os dias eu tento me analisar um pouco perante as minhas reações e ações diante das situações às quais eu convivo, às quais eu vivencio todos os dias. Faça uma análise, faça uma reflexão. Eu agradeço por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para me ouvir, para refletir junto comigo. E fica essa reflexão. Quem sou eu? Eu estou vivenciando um período de aperfeiçoamento? Como eu tenho lidado com esse processo de aperfeiçoamento? O que eu tenho falado? Como está o meu coração? Como está a minha vida? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Os guarde, os proteja e dê o livramento de todo o mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor, que seja repreendido sobre a vida de vocês. Que somente o Senhor Jesus tem autoridade sobre vocês e que vocês não permitam e não deem legalidade para que as forças das trevas venham sobre a vida de vocês. Que Deus os abençoe. Há problemas? Sim. A vida daquele que crê no Senhor tem problemas? Sim. Tem dificuldades? Sim. Mas a nossa forma com a qual Deus nos ensina a lidar com o problema é diferente. Deus vai te ensinar a lidar com o problema. Deus quer te ensinar a lidar com as dificuldades. Deus quer te ensinar a partir do processo de aperfeiçoamento da sua vida. Através da maturidade espiritual, através do crescimento espiritual. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Deus os guarde e os proteja para todo sempre. Obrigada por este momento, nesta manhã, mais uma vez. Que Deus os cubra com toda a proteção da parte do Senhor Jesus. Beijinhos. Tchau. Até a próxima. Espero que a palavra do Senhor tenha falado profundamente ao seu coração.